Outra coisa que a gente pode avaliar também, tá? É a força, não só a força concêntrica do meu aluno, mas a força excêntrica, tá? A força excêntrica. E nós, seres humanos, levantamos quanto a mais de carga na ação excêntrica em relação à concêntrica. Sabe quanto? De 20% a 60%. De 20% a 60%. O primeiro estudo no mundo a comparar a força concêntrica e excêntrica é desse pesquisador chamado Hollander. Aqui, ó, Daniel Hollander. Tá? O que ele fez? Ele pegou homens e mulheres, tá? E fez o teste de força concêntrica e excêntrico. Vamos lá. Então aqui ele analisou, olha lá, o let pull down concêntrico e excêntrico de homens e de mulheres. Então aqui, ó, no let pull down, 100 quilos no let pull down, na concêntrica, 132 na excêntrica. O leg press, 188 na concêntrica, 270 na excêntrica. O bench press, que é o supino, 148, 203. A leg extension, o military press e o leg curl. Independente do exercício, nós conseguimos produzir mais força, tanto homens e mulheres, produzimos mais força na excêntrica do que na concêntrica. Qual é a explicação para isso? Por que nós, treinados ou não treinados, produzimos mais força na excêntrica do que na concêntrica? Por que nós, seres humanos, em qualquer exercício, na excêntrica, a gente produz mais força? São dois motivos. Vamos lá. Motivo número 1, já vou explicar. Meninas que estão aqui, vocês têm um elástico de cabelo para me emprestar? O seu? Já te devolvo. Então vamos lá. Beleza. Um elástico de cabelo, tá? Quando você era criança, lá na sua cidade, eu na minha, tá? Eu sou de Limeira, ninguém sabe, né? Lá em Limeira, o que eu fazia? Eu ia lá na farmácia, pedia lá, comprava tripa de mico, mais conhecido como garrote. Uhum. Então, quando eu era moleque, o que fazia? Preparava uma estilingue, metia pedra, qual que era o objetivo? Acertar galinha, passarinho. Hoje em dia não pode fazer mais isso, mas na minha época podia, né? Hoje a Associação Protetora das Galinhas vai me processar porque eu acertava uma pedra na galinha. E a Associação Protetora dos Passarinhos também, né? Talvez eu seja preso, né, pelo que eu fiz na minha infância, né? Só que às vezes eu metia a pedra e dava ruim. O que acontecia? A pedra acertava o vidro da casa do vizinho. Aí chegava em casa, né, eu ia ser educado por técnicas modernas, né, pedagógicas, como chinelo, vara de marmelo, cinta, né, espada de São Jorge. Né. Eu apanhei pouco, porque era um capeta. Né. Só qual que era a vantagem? Era um puta bom aluno. Então, assim, como eu ia bem na escola, né, meu pai e a minha mãe nunca tiveram problema comigo na escola. Só que, puta, fora da escola eu aprontava, né? Então, às vezes, como eu jogava pedra na galinha, no vizinho, tal, acertava o vidro, apanhava depois. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, depois fiz pós, mestrado, doutorado, né? A educação física me permitiu viajar o mundo, né? Então, quer dizer, né, eu apanhei pouco porque mereci. Né? Eu falei para minha mãe já, falei, pô, apanhei pouco, eu era um capeta. Mas vamos lá, qual que era a proposta do meu estilingue? Meter a pedra e mandar a pedra longe. É Ctrl+C, Ctrl+V nosso músculo. Por que nós produzimos tanta força na ação excêntrica? Porque nós temos proteínas elásticas que estiram, acumulando energia. São proteínas com configuração molecular elástica. Olha lá, o menino escreveu ali, fibras elásticas, titina e nebulina. Não só elas, tá? Titina e nebulina são as mais importantes. Então nós temos titina, nebulina, miomesina, desmina, proteína M e proteína C, tá? E faltou a alfa-actinina. Todas essas proteínas, elas são elásticas. Então, a hora que eu faço uma ação excêntrica, elas
estiram, acumulando energia. Então, a hora que eu faço a ação excêntrica, por que nós produzimos tanta força a mais na ação excêntrica? Porque nós acumulamos energia na forma elástica dessas proteínas. E essas proteínas usam, tá, esse estiramento para produzir força. Aonde eu quero chegar com isso? Nunca nesse planeta, tá, ajude o seu aluno na ação excêntrica. Porque se você ajudar, Henrique, né? Se você ajudar o seu aluno na ação excêntrica, você não deixa as proteínas elásticas dele trabalharem. Você inibe a ação dessas proteínas. Então, às vezes eu vejo muito personal ajudando o cara na concêntrica e na excêntrica. Não, na excêntrica não. Deixa as proteínas elásticas dele fazerem o trabalho. Então, vamos lá. Um motivo, tá? Por que a gente produz mais força na excêntrica é devido à ação das proteínas elásticas, tá bom? Todas elas atuam estirando, acumulando energia. Outro motivo do porquê que a gente produz mais força na ação excêntrica. Obrigado, viu? Vamos lá. Outro motivo. Vamos imaginar que você vai construir uma casa, beleza? E aí você contrata 5 pedreiros para ir construir sua casa. Chega segunda-feira, não foram 5 pedreiros, foram 2. Cadê os outros 3? Estão tomando pinga no bar da esquina. O que vai acontecer com os 2 que vieram trampar? Eles vão ter que fazer o trabalho deles e dos 3 vagabundos que estão tomando pinga, não é? Então o que vai acontecer? Eles vão ter que fazer um trabalho dobrado, vai ter que trabalhar por ele e pelos que não vieram. Tudo bem? Ctrl+C, Ctrl+V, o que acontece na ação excêntrica. Quando eu vou fazer uma ação excêntrica, eu tenho menor recrutamento de unidades motoras. Tanto que, se você colocar, por exemplo, um eletromiógrafo, você vai ver a atividade eletromiográfica, ou seja, a chegada de potencial de ação, a chegada de estímulo nervoso é infinitamente menor durante a ação concêntrica. Então, do ponto de vista eletromiográfico, a gente tem menor recrutamento de fibras. Opa! Então eu tenho menos fibra trabalhando. Sim, sim. O que vai acontecer? Como eu tenho menor recrutamento de unidades motoras, eu vou ter que compensar esse menor recrutamento de fibras de que maneira? Aumentando a tensão mecânica nas fibras do tipo 2A e 2X. Então, o recrutamento de fibras para a mesma carga relativa, ela é menor na ação excêntrica. Mas a tensão mecânica acaba sendo maior nas fibras tipo 2. Para quê? Para compensar o menor recrutamento de fibras. É a mesma coisa. Vamos lá. Eu contratei 5 pedreiros e eram 2. Esses 2 vão ter que fazer o trabalho deles e mais de quem não veio. Então, o trabalho deles vai ser maior. É o que acontece quando você pega, tá, por exemplo, a mesma carga, tá? 90% de um RM concêntrico, você vai lá, pega esses 90% do RM concêntrico e bota o cara para fazer excêntrica, né? Ele vai ter o menor recrutamento de unidades motoras, tá? Então ele vai aumentar a tensão. Tudo bem? Ficou claro porque a gente produz mais força na ação excêntrica? Então, em termos práticos, nunca ajude o seu aluno de personal na ação excêntrica, tá? Não ajude ele. Beleza? Tá, vamos lá. Agora eu vou começar a responder as perguntas. Eu vou responder primeiro a do William, tá? Que ele perguntou o seguinte: seria interessante fazer um microciclo, ou seja, uma semana com foco na força excêntrica? Sim, o grande problema, tá, é que os trabalhos de força excêntrica são trabalhos de altíssima intensidade. O problema não é nem o músculo, é tendão e ligamento. Então não dá para você ficar fazendo um trabalho excêntrico isolado a semana inteira. Haja tendão, ligamento. Então a gente sugere aí 1 ou 2 sessões de treino excêntrico na semana, tá? Com baixo volume. Uma estratégia muito legal, William, que a gente tem usado bastante, é o que nós chamamos de treino, é o treino chamado treino excêntrico quase, é isso aqui mesmo que eu estou escrevendo, quase isométrico. Há uma estratégia legal, tá? Vamos pegar aqui a rosca Scott, tá?
Você coloca, primeiro você acha uma carga alta para ele, fazer próximo da falha, não ter a falha, tá? Então vamos supor que para 10 repetições, o cara faz 30 quilos na rosca Scott, beleza? Você manda o cara fazer a flexão de cotovelo, exercícios com série negativa como extensor na rosca Scott. Ah tá, isso Bruno, já vou responder. Então você faz, por exemplo, a concêntrica com os dois braços. Aí o que você faz? Solta um braço e você vai tentar ficar em isometria. Por isso o termo quase isométrico. Só que acontece, como a carga é muito alta, o que vai acontecer? O músculo vai começar a ceder. Então ele vai começar a fazer uma ação o quê? Excêntrica. Então você tenta ficar em isometria, mas não consegue. Então você vai cedendo. E aí você vai fazendo um trabalho excêntrico unilateral. Aí fiz com a direita. Aí faço a flexão de cotovelo com as duas. Aí agora com a esquerda. Eu tento manter, não consigo, vou cedendo. Então você está fazendo o quê? Um trabalho concêntrico bilateral e um trabalho excêntrico unilateral. Esse trabalho é bom? Não, ele não é bom. É espetacular. Você ganha força, você hipertrofia, porque você está conseguindo fazer um trabalho puramente excêntrico, né? Então, por exemplo, dá para você fazer numa rosca Scott, dá para você fazer num leg press, dá para você fazer numa mesa extensora, dá para você fazer numa mesa flexora. Você tem uma quantidade enorme de exercícios. Só que, vamos lá, use com moderação. O que significa isso? Como ele judia muito de articulação, tendão e ligamento, jamais faça com aluno novo. Não faz sentido algum, tá? Você não vai dar tiro de bazuca em formiga. Para que você vai fazer um puta treino bom com aluno novo? Não tem cabimento. O cara não tem adaptação neural ainda, o cara não tem resistência de força, o cara não tem equilíbrio muscular. Então isso que eu estou falando para vocês, o trabalho excêntrico quase isométrico, não estou falando para aluno novo, pelo amor de Deus. Estou falando para aluno avançado. Sabe aquele cara que você já aplicou de tudo na vida? Aquele cara que tem bons níveis de força, que já hipertrofiou legal. Você fala, putz, com esse cara vale a pena gastar uma vela boa, né? Então você fala, putz, eu vou aplicar com esse cara, tá? Então vamos lá, vou fazer esse trabalho excêntrico isométrico. Show de bola, tá? O que mais? Não adianta, por exemplo, o cara, você vai fazer, por exemplo, lá um flexor de cotovelo. Só que o cara tá com uma epicondilite aqui. Pô, não dá, né? O cara tá com o cotovelo tudo fodido, você vai fazer um exercício intenso que judia de tendão e ligamento. Então a pessoa não pode estar apresentando dores, lesões, né, naquela articulação. Tem que ser uma pessoa que já treina, e é lógico, é até piada que eu vou falar, né? Mas ele tem que ter um domínio técnico do movimento.